O Amazonsat Educação de hoje se encontra aqui na Universidade Federal do Amazonas, mais precisamente no Instituto de Computação, para conhecer projetos tecnológicos, especialmente programas de computador, voltados para dar suporte terapêutico às crianças portadoras do autismo. Mas antes, você sabe o que é o autismo? Eu acho que é algum tipo de bloqueio social que uma criança tem. Eu penso no mesmo, seria um bloqueio social, tal, que vem realmente pela genética. É uma alteração que afeta a capacidade do ser humano se socializar e se comunicar. Não acho que seja uma disfunção, porque eu já vi que eles têm facilidade em fazer certas coisas. Então, eu creio que seja você identificar no que eles têm facilidade e fazer eles progredirem nessas atividades. O principal que eu vejo é o problema de socializar, né? Um pouco excluído, não fala muito. E basicamente é isso. Autismo seria tipo deixa eu ver, um estado que uma pessoa tem que ela não consegue se relacionar socialmente, entendeu? Ela é tipo muito introvertida, fica sempre na dela. E eu sei assim que autistas têm altas habilidades em relação às artes, tipo música, essas coisas, mas é considerado um problema mais por causa da introversão mesmo. O autismo é uma alteração que afeta a capacidade de comunicação do indivíduo, dificultando, assim, o seu relacionamento no meio social. Apesar disso, algumas crianças autistas apresentam inteligência e fala intactas. Atualmente, já existe a possibilidade de diagnóstico da síndrome autista antes mesmo dos 2 anos de idade. Para minimizar essa dificuldade de convívio social, vale criar mecanismos de interação, como, por exemplo, programas de computador destinados a dar suporte terapêutico às crianças autistas. Essa pesquisa existe e é coordenada por essa professora. Antes da gente falar um pouco sobre esses softwares, ainda há atualmente um desconhecimento sobre o autismo. Ainda há um pouco de desconhecimento, apesar de ter bastante divulgação, né? Principalmente aqui no estado do Amazonas, há muita gente falando sobre autismo, mas as pessoas ainda hoje, quando veem, elas não conseguem compreender a amplitude, né, dos transtornos do espectro autista quando elas enxergam uma criança que tem esses transtornos. Então, o autismo, todos os transtornos do espectro autista, eles se caracterizam por aquela tríade, né, na interação, comunicação e imaginação. Só que aí dentro dessa tríade, cada criança desenvolve, né? O que se sabe é que cada criança desenvolve de uma maneira diferente. Então é por isso que quando a gente vai fazer, inclusive a minha pesquisa que é de computação, a gente tem que envolver os psicólogos, e esses psicólogos passam para a gente aquilo que eles estão desenvolvendo com aquelas crianças em especial. Nós aqui, nós temos a competência de desenvolver software, e como a gente desenvolve software, a gente desenvolve para qualquer público-alvo. No caso, a gente está trabalhando com autismo já faz 2 anos, né, com vários projetos, vários alunos de graduação e pós-graduação. Além de coordenadora do projeto, Thaís Castro também é mãe de um filho autista. Quando eu comecei o doutorado, o meu filho foi diagnosticado como sendo do transtorno do espectro autista. E aí, desde então, a gente vem seguindo com todas as mães, né, aquelas várias terapias todo dia, aquele tratamento especial que eles têm que ter. E aí eu vi realmente uma oportunidade, como é a minha área, eu vi que existem poucas coisas em computação para autismo, específico para autismo, que a gente pode estar trabalhando de forma para complementar as terapias, junto com esses softwares. Então foi daí o meu interesse realmente. Então, professora, quais são esses softwares que são desenvolvidos aqui no laboratório? Quando a gente começou, a gente pegou os alunos de graduação que queriam, mesmo como voluntário, e eles começaram a trabalhar para desenvolver, vamos começar do zero, vamos desenvolver alguma coisa para crianças com autismo. Então o que a gente pensou, na época tinha o Patati Patatá, com aquela volta ao mundo, aquele vídeo, as crianças adoravam aquilo ali, né? Até hoje elas gostam muito. Aí a Xuxa lançou a volta ao mundo dela também. E aí a gente teve essa ideia, e aí a gente, então vamos fazer o nosso volta ao mundo. Então a criança tem que fazer um planejamento de como se ela fosse visitar uma cidade do mundo. Então a gente tem na França, a gente tem no Brasil, e a gente fez em 3 lugares. Mas assim, seria a princípio, se fosse continuado, para a gente fazer em todos os pontos do mapa, pelo menos um país em cada continente. A gente tem o outro que é formar frases, porque a maioria das crianças que a gente encontra, não importa a idade,
as crianças com autismo, elas estão ainda na fase de consolidação da alfabetização. Ou na fase de apreensão mesmo da leitura escrita, ou na fase de consolidação da alfabetização. Então é sempre em torno desse processo. Então a gente pensou no outro de formar frases. A criança vê a frase e tenta colocar na ordem correta. Aí se ela errar não tem problema, vai voltar lá o quadradinho e ela vai colocar. E no próximo bloco, você confere outros programas de computador desenvolvidos pelos pesquisadores deste laboratório. Confira agora o Baú de Ideias. Olá, amigos do Amazon Site Educação. Eu sou Halisson Ferreira, eu sou aluno de mestrado da UFAM, mestrado em informática, e eu estou trabalhando num projeto que é muito importante para a nossa região, no nosso contexto educacional. Eu trabalho com desenvolvimento no sincronismo, com o Moodle, ambiente virtual de ensino-aprendizagem. E o objetivo desse projeto é desenvolver um sincronismo automático entre esse ambiente e que possa possibilitar, né, a sua utilização em diferentes contextos. Principalmente na nossa região, a internet ela é um pouco falha, então esse projeto possibilita a sua utilização offline. Muitos problemas envolvem desistência de alunos, a sua ausência na participação em algumas disciplinas por falta dessa conexão. Então, a principal contribuição e objetivo desse projeto é fazer com que esses alunos possam desfrutar um pouco mais desse ambiente e utilizar suas ferramentas com mais qualidade, para que possa auxiliá-los, né, na aprendizagem.